Olá, meu irmão, minha irmã. Terça-feira da segunda semana do tempo da Páscoa, terça-feira, 18 de abril. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. E lembrando você, amanhã é dia 19. E se é dia 19, Missa do Impossível com o glorioso São José. Às 6 da manhã, Santa Missa do Impossível, transmitido pelo YouTube. Na sequência, a gente vai para as nossas capelas, fazer a nossa manhã de retiro espiritual, peregrinar nas capelas, rezar. Cada uma delas tem uma palestra, tem uma bênção especial, né? Vai até a hora do almoço, é maravilhoso. Venha estar conosco. E depois às 19 horas, 19h30, né? A segunda missa do Impossível com o glorioso São José. Tudo isso é transmitido pelo YouTube. Mas você pode estar aqui conosco no Santuário São José. A gente celebra as missas do dia 19, sempre agora dentro da igreja que está sendo construída no Santuário São José. Então você pode vir pedir, pode vir agradecer, né? Quem está dentro das disposições necessárias para receber indulgências, pode aqui receber indulgência plenária para si ou para os seus falecidos. Então, nós de Alto Piquiri queremos acolher você de braços abertos. Dia 19, todo dia 19, Missa do Impossível. E é amanhã então, né? Quarta-feira. Mas vamos ao Evangelho dessa terça-feira, 18 de abril. A igreja proclama para nós hoje o Evangelho de João. João 3, do 7 ao 15, diz assim. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou, como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, tu és mestre em Israel, mas não sabe estas coisas. Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos, damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vós deveis nascer do alto. Jesus disse, não tem opção, não tem conversa, ou nasce ou não nasce do alto. Nascer do alto, meus irmãos, é fazer essa experiência do encontro pessoal com Jesus que redimensiona a nossa vida, revoluciona a nossa vida, que põe a gente de ponta cabeça, que deixa a gente até meio... tudo aquilo que eu sabia parece que já não serve mais, nascer do alto. E quem nasce é igual um bebê, né? Não tem dente, não sabe comer sozinho, né? Precisa aprender tudo. Mas Jesus está dizendo, cara, Nicodemo, você tem que nascer do alto, filho. Você é muito chato, você só nasceu da sua mãe. Você tem um monte de conhecimento, você sabe um monte de coisa que não serve para nada. Você tem que nascer do alto, Nicodemos. Pela ação, pelo sopro do Espírito Santo, você está ouvindo o seu ruído, Nicodemos. Não sabe de onde vem nem para onde vai e também não tem que saber, isso não te importa. Apenas deixa o vento da fé soprar, querido. Vai na fé. É assim que acontece com quem nasceu do Espírito Santo. E o Nicodemos, como é que pode isso acontecer, Jesus? Como é que é esse nascimento do alto? Como é que é nascer do alto, nascer de Deus? Como é que é ser filho de Deus? Nicodemos era um homem que não era acostumado a ser filho de Deus. Ele era acostumado a cumprir leis, regras, né? Aí Jesus olhou bem para ele e falou, Nick do céu, cara, tu és o mestre de Israel. Ó, ficou grave a situação. Tu és mestre em Israel. Ficou ruim. Para o Nicodemos, e para Israel, que tem um mestre que não sabe essas coisas. Tu és mestre em Israel, mas você não sabe essas coisas. O que você sabe, Nick? Ah, Jesus, isso é um monte de coisa que não muda a minha vida. Gente, muitos de nós estamos inchados de conhecimento que não serve para nada, não muda nada. Olha o que Jesus está falando. Você é mestre, você é posudão. Deus me livre, você é padre, imagina falar isso para mim. Mas fala para você é doutor disso, pós-graduado naquilo, você é o melhor vendedor do teu setor, você é sei lá o que você é. Mas você não sabe isso, cara. Você não sabe quem é o Espírito Santo, você não nasceu do alto. Você não se encontrou com Deus ainda pessoalmente. Que estranho, que adianta saber tanta coisa? Então veja, queridos, muitos de nós temos muitos conhecimentos que não nos mudam. Nós vamos conhecer, meus amados, e nos relacionar com Jesus Palavra. Por isso que de vez em quando o padre aqui insiste com vocês, faça o diário espiritual, aprenda a rezar a palavra. Não, padre, mas eu te escuto todo dia. Me escutar todo dia não é rezar com a palavra. Isso aqui que a gente faz, a homilia, é uma meditação. Ela aquece a inteligência. Ela ilumina a inteligência, ela provoca desejos em nós. Porque ela nos aponta verdades e promessas
que a gente ainda não tem ou não vive. Ou revela até pecados nos quais a gente ainda está. Bom, o que você tem que fazer agora? Você precisa orar isso, meditar dentro de você e fazer súplicas, pedidos, agradecimentos. E o nosso diário espiritual que tem lá no nosso site, de 1º de janeiro a 1º de janeiro, todos os meses, veja, lá tem uma homilia do padre para o evangelho do dia mesmo, né, por escrito. Aí tem perguntas para você pensar, raciocinar, escrever, abrir o seu coração para o seu diário, né? Depois tem uma oraçãozinha que eu escrevo ali, sempre baseado no evangelho de cada dia. E que você pode completar aquela oração do seu jeito. Porque, veja, você não sabe essas coisas, por isso que eu brinco muito. Grifa, marca. A fé passa pelo saber. O saber humano nunca vai saber todas as coisas da fé. Deus nos escapa. Isso é verdade, Deus não vai caber na minha cabeça. Mas a minha cabeça tem que estar cheia de Deus. Ah, gostei dessa, nunca tinha pensado assim. Vamos lá, de novo. Deus nunca vai caber, na nossa cabeça nunca vai caber Deus por inteiro. Mas mesmo assim, a nossa cabeça tem que estar cheia de Deus. Não é porque Deus não cabe na minha cabeça que a minha cabeça pode estar oca. Ele não cabe na minha cabeça, mas o espaço que tem aqui tem que estar cheio dele. Nicodemo, você não sabe essas coisas, filho? Então você baseia a tua vida a partir do quê, Nick? Regra? Moralismos pesados? Você baseia a sua vida no quê, Nick? Dinheiro? Quem é o mestre esse ano? Quem é o mestre do outro ano? Quem ganhou no primeiro turno? No que você baseia a sua vida se você não conhece o Espírito e as coisas do alto? E por que não conhece? Aí Jesus continua puxando as orelhas dele. Ó. Em verdade te digo, né, bebê? Nós falamos daquilo que sabemos, damos testemunho daquilo que temos visto, ó, daquilo que sei, daquilo que vejo. Mas vocês não acreditam, porque vocês não sabem nem veem. Veja, meu querido, minha querida, nós podemos saber, olha que lindo isso, e nós podemos ver. O nome disso é meditar, contemplar, rezar. Mas se a gente não se dispor à palavra, à oração diária, e desculpe dizer, não quero escandalizar ninguém, se a nossa oração diária também ficar se baseando apenas em devoções de súplica, novenas e pedidos, nós também não é que vamos nascer do alto não, gente. Tem muita gente aí que tem um preparo físico para rezar bastante, mas a pessoa nunca adquire uma virtude, ela continua tacanha, mesquinha, insuportável. Por quê? Porque a parte devocional, ela é um dos aspectos da nossa vida espiritual. Tem a sua importância, a gente não pode abrir mão. Eu também adoro amo noveninha, Cerco de Jericó, ladainha, manhã missa do Impossível São José, eu acredito nessas coisas, não me confunda. Mas, gente, o crescimento espiritual está em saber e ver, em contemplar, em raciocinar dentro de si, em entender dentro de si, dizer verdade, Jesus, amém. Nossa. Ó. E aí fazer isso virar oração e súplica. Porque não basta a cabeça entender, se não rezar não desce para o coração. A distância entre o entendimento e o coração é uma oração que a gente faz ou não faz. Mas Jesus está dizendo, eu falo, filho, do que sei, do que dou testemunho, do que contemplo, mas você, Nicodemo, não reza, então você nem sabe, nem contempla, né? E Jesus continua, se não acreditais quando eu estou falando das coisas da terra, quando eu vou falar do céu, então, você já está tropeçando aqui, Nicodemos. Como é que vai chegar lá, filho? Então, meus queridos, nos dediquemos à palavra de modo orante. Oremos com a palavra. Façamos da palavra o conteúdo da nossa oração. Então, rezemos os nossos terços, eu também rezo. Façamos as nossas novenas, eu também faço. Estamos aí com tantos conteúdos de evangelização aqui para vocês, não é 9 meses com Maria, de vez em quando tem uma novena ou outra. Estamos com 50 dias com o Espírito Santo, que é de uma preciosidade essas catequeses diárias, os 50 dias com o Espírito Santo. Mas veja, nós precisamos rezar com a palavra. A palavra precisa ser o conteúdo da oração de hoje. Por que tem muita gente que inicia uma vida de oração, dali a pouco ela para? Porque o conteúdo da vida de oração dela é o que ela precisa e o que ela sente. É o que ela tem medo ou o que ela tem desejo. Aí ela pega aquilo e vai rezar aquilo. Não está errado, mas só isso é muito pouco. O conteúdo da oração, gente, é a palavra. Orar, rezar, é responder. Então, o evangelho de hoje é esse. O que esse evangelho me faz pedir? Perdão, me faz dar graças, me faz suplicar, me faz desejar. O quê? Isso precisa virar oração. Quem tem o diário espiritual lá, tem esse subsídio na mão, né? Você pode imprimir, encadernar, escrever, grifar.
e lá o padre faz algumas perguntinhas para estimular a tua oração, escreve uma oração própria para cada dia, para te ajudar a rezar um pouquinho, mas você também não precisa ficar parado nem limitado naquilo. Você pode gastar 5 minutos a mais para saber as coisas que verdadeiramente importam, para que a gente tenha fé. Como é que termina o Evangelho? O Filho do Homem será levantado, como Moisés levantou a serpente, para que, verde palmeiras, todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Portanto, irmãos, mais atenção, mais desejo pela palavra de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.